Fala trader, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de estudos aqui no canal da Edson Trader. Nesse vídeo aqui a gente vai ver aqui um tutorial bem rápido aí sobre sinais de entradas, tá? Vou fazer uma série rápida aqui com três vídeos, né? Sobre sinais de entrada, quais os melhores sinais de entrada, onde entrar, né? Qual o melhor lugar para se entrar. A gente sabe que tem muita gente entrando agora no day trade, né? No mercado financeiro. Então, uma das maiores dúvidas, assim como eu tive quando eu comecei, onde é o melhor sinal de entrada, tá? Existem vários sinais de entrada, mas existem alguns que são melhores para a gente entrar e com mais segurança, tá? Então a gente vai ver aqui uma sériezinha rápida, com vídeos pequenos, com 3 vídeos pequenos aí, os melhores pontos de entrada, né? os melhores sinais de entrada, né? Que eu particularmente acho, tá? Em 3 vídeos aí, tá? Então, esse primeiro vídeo aqui a gente vai ver então o primeiro melhor sinal de entrada, tá? Que eu acho, tá? Mas antes da gente dar continuidade aí, deixa eu pedir o seu likezinho para que você ajude o canal, assim o canal continua de pé, a gente continua então com esses conteúdos, né, gratuitos aqui para ajudar a galera que está começando day trade na bolsa de valores, tá? E também com seu joinha, com seu compartilhamento nas redes sociais. Além da gente continuar aqui, né, com esses conteúdos, a gente também ajuda outras pessoas que estão começando no day trade, que estão procurando este mesmo assunto, tá? Então deixe seu joinha para ajudar aí, tá? Compartilhe nas redes sociais e se não é inscrito, se inscreve aí no canal, beleza? E ativa também o sininho de notificação para você ser avisado dos nossos estudos diários, né? Nossas postagens diárias de estudos day trade aqui no canal, beleza? Então é isso aí, galera. Vamos aqui rapidinho, vou mostrar para vocês uma coisa. Olha só, a gente sabe que o mercado ele se movimenta em ondas, tá? Em estruturas formando ondas, seja para cima ou seja para baixo, numa tendência de alta ou numa tendência de baixa, tá? E a gente sabe também que o mercado muitas vezes ele anda lateralizado, tá? Então quando ele anda numa tendência de alta, ele faz isso aqui, né? A gente sabe, ó, né? Vai andando fazendo ondas para cima e para baixo, formando pivôs de alta, que são fundos mais altos que os anteriores e topos mais altos que os anteriores, né? E ele anda também então numa tendência de baixa, né? Uma queda, né? Fazendo isso aqui, ó, né? Formando então uma tendência de baixa, estrutura de baixa, que são topos mais baixos que os anteriores, tá? E fundos também mais baixos que os anteriores, tá? E a gente sabe também que o mercado anda aí em zigue-zague, né? Lateralizado, né? Que é quando ele está consolidado, então ele fica assim lateralizado, tá? Esse daqui é um outro ponto que a gente já viu várias vezes aqui também no canal, mas não é nele que a gente vai focar nesse vídeo, tá? A gente vai focar os melhores sinais de entrada em tendências, tá? Seja de alta ou seja de baixa, beleza? Então vamos ver aqui rapidinho uma tendência de baixa, uma tendência de alta. Então a gente sabe que o mercado ele é formado por estruturas que formam ondas, né? Essas estruturas são, no caso aqui de uma tendência de alta, quando ele sobe, tá? Volta aqui no pullback, né? Ou seja, uma correção dessa subida aqui e volta a subir de novo, tá? E quando ele volta a subir de novo, ele rompe então essa máxima aqui desse topo e deixa esse fundo aqui mais alto do que este fundo aqui a qual ele começou, certo? Quando essa primeira estrutura aqui é formada, a gente tem aqui então uma estrutura de alta chamada pivô de alta, tá? Então toda vez que isso aqui acontece, a gente sabe que o mercado está começando uma estrutura de alta, tá? Ou uma tendência de alta. Então ele fica assim o tempo todo, tá? Ó, fazendo pivôs de alta e montando estrutura de alta com uma tendência de alta, tá? No caso de uma tendência de alta, o que acontece? Quando ele forma essa primeira perna, tá? Depois ele volta na segunda onda aqui, ou segunda perna, né? Fazendo uma correção dessa primeira onda aqui, ou perna, né? A gente chama de onda ou perna, tanto faz. Enfim, ele volta aqui, tá? Numa correção dessa onda, geralmente até a metade dela, tá? Até na metade dela. Aí aqui ele encontra suporte e volta a subir de novo, tá? Aí quando ele volta a subir de novo, como a gente viu, ele rompe aqui então essa máxima, certo? Essa máxima aqui em cima, ela é uma resistência. Então a gente sabe que toda resistência rompida, né, ela se torna um suporte, tá? E só que esse suporte, para se confirmar de fato, ele vai ter que ser testado, tá? O preço vai voltar aqui, testar ele e voltar a subir, tá? Então toda vez que o preço rompe essa máxima aqui, ele vai voltar a subir. Na maioria das vezes ele sempre volta para testar aqui
nessa região de rompimento dessa máxima. Aí aqui ele faz um padrão de candle, tá? E volta a subir, tá? Um padrão de candle para alta e volta a subir. Então ele sempre vai estar se repetindo isso, rompendo máximas e voltando no rompimento dessa máxima aqui, tá? Ele subiu, desceu, subiu de novo, rompeu essa máxima, tá? Aí ele volta no pullback para testar o rompimento dessa máxima que era uma resistência, para testar agora sendo suporte. Aí faz padrão de candle para alta e volta a subir, tá? Quando ele volta, né? Quando ele faz esse movimento, aí rompe a máxima, que era resistência, agora ela é suporte. Aí ele volta a descer para testar ali. Na maioria das vezes ele volta para testar, como eu disse, sempre essa região do rompimento, tá? Até para testar ele agora como suporte. Quando ele testa aqui como suporte, né? Esse rompimento anterior, a gente vai esperar aqui um padrão de candle acontecer, um engolfo de alta, um martelo, um arame de alta, né? Um candle de força dos compradores aqui para alta, testando esse suporte, tá? Nessa mesma região aqui de rompimento, do rompimento da máxima anterior. Então ele rompe essa máxima aqui, volta a testar o rompimento dessa máxima, que agora é um suporte, tá? Faz o padrão de candle para alta, e quando ele fecha aqui um candle de força dos compradores, nessa região desse rompimento aqui de trás, que agora é suporte aqui, nesse momento então a gente vai entrar comprado. Aí após ele formar esse candle de força aqui, nossa entrada ficaria aqui, né? Nossa entrada ficaria aqui, nosso stop aqui embaixo nesse fundo, e o nosso alvo sempre lá no topo mais próximo que ele fez ali, tá? Então aqui seria então a nossa entrada, né? Nós entraríamos aqui, entraríamos aqui, né? E eita ferro, cadê a coisa aqui? O mercado voltaria então subindo, tá? Olha lá. Após esse candle de força aqui, testando esse rompimento anterior, entramos aqui, stop no fundo, nosso alvo aqui no topo, tá? E assim o mercado vai se repetindo, ó. Ele rompeu essa máxima aqui, aí ele volta para testar ela de novo, essa máxima rompida, que era resistência e vira suporte. Aí a gente vai esperar outro padrão de candle aqui para alta, um candle de força dos compradores mais uma vez, né? Tá? Testando aqui aquele rompimento, certo? E aqui mais uma vez seria o nosso ponto de entrada, tá? Então, após esse candle de força testando, né, esse rompimento anterior, que agora aqui é suporte nessa mesma região aqui, olha lá, ele faz o padrão de candle de força, né, e volta a subir então, né? E aqui então seria, volta a subir, né? E aqui então, após esse candle de força testando esse rompimento aqui anterior, que é suporte, aqui nossa entrada, nosso stop no fundo dele e o nosso alvo no topo mais próximo anterior, né? Beleza. Esse é a estrutura de alta, tá? E agora no caso de uma estrutura de baixa é a mesma coisa, só que o inverso. Então o mercado está sempre fazendo isso daqui, certo? Uma estrutura de baixa ou tendência de baixa, que são pivôs de baixa. Quando ele desce aqui e volta a subir, geralmente ele vem aqui na metade aqui desse movimento, né? Aí quando ele faz essa correção aqui dessa primeira onda, ele volta a descer, rompendo esse fundo aqui, tá? Aí quando ele rompe esse fundo, ele deixa esse topo aqui, ó, mais baixo que esse topo anterior, né? Que ele vai formando topos mais baixos numa estrutura de baixa, e forma um outro fundo aqui mais baixo que esse fundo aqui anterior a qual ele rompeu, tá? Então aqui a gente tem uma estrutura de baixa formada, ou seja, um pivô de baixa, formando agora uma possível tendência de baixa iniciando, tá? Então qual que é o setup? Quando ele desce, tá, na primeira onda, ele faz um pullback, né, até a metade dessa primeira onda. Essa aqui é a correção, né, a segunda onda. Aí ele vai voltar a descer. Aí ele desceu, pum, beleza. Aí ele rompe esse fundo aqui, ó, tá vendo? Ele rompe esse fundo. Aí esse fundo aqui que era um suporte, agora tornou-se o que? Uma resistência. Todo suporte rompido torna-se uma resistência, certo? Então o mercado sempre volta aqui nessa região de rompimento para testar ele. Como ele era um suporte, agora é resistência, ele vai testar ali para confirmar essa resistência. Então ele volta aqui nessa região de rompimento do suporte ali, que agora é resistência. Aí aqui ele vai fazer um padrão de candle de reversão para baixa, né, que pode ser aqui um engolfo de baixa, né, um martelo invertido, um harami de baixa, enfim. Ele vai testar aqui essa região do rompimento aqui atrás desse suporte, que agora aqui é uma resistência, vai fazer um padrão de candle de reversão para baixa, e aqui ele volta a descer, tá?
aí ele volta a descer após esse padrão acontecer. Nesse momento que ele faz aqui esse padrão de candle aqui para baixo, aqui então seria a nossa entrada de venda, nosso stop aqui nesse topo dele acima, né? E o nosso alvo nesse fundo mais próximo aqui anterior, tá? Então o mercado desce, né? E pega o nosso alvo aqui e ele torna a repetir o mesmo movimento, né? Ele continua descendo, tá? Aí ele rompe esse fundo aqui então, pegou o nosso alvo aqui. Aí ele vai precisar de um respiro, né? Um pullback para poder respirar, tá? Aí ele volta então nesse pullback e sempre vem testar essa região de rompimento aqui no suporte anterior, tá? Do fundo anterior, que era o suporte, após rompido aqui, né? Virou resistência. Então ele volta sempre, na maioria das vezes, testar essa mesma região de rompimento, que agora é uma resistência. Então ele vai fazer aqui um outro padrão de candle de reversão para baixo, né? Um golfo de baixa, ou um martelo invertido, enfim, um padrão de candle de reversão para baixo que a gente está sempre estudando aqui no canal, tá? Aí ele faz esse padrão aqui de candle de reversão para baixo, testando essa resistência que foi esse rompimento aqui anterior, que era um suporte, né? Aí ele volta a descer então, tá? Então quando ele testa ali, né? Quando ele testa aqui essa resistência desse rompimento do suporte anterior, fazendo o padrão de candle de reversão para baixo aqui, aí aqui então seria o nosso ponto de entrada, tá? Quando ele faz esse padrão de candle, aqui seria o nosso ponto de entrada, né? Nosso stop aqui acima dele, né? E o nosso alvo sempre aqui nesse fundo mais próximo, tá? Aí o mercado vem, volta a descer e pega o nosso alvo aqui e continua então fazendo o seu zigue-zague, sempre rompendo fundos e voltando a testar esses fundos que foram rompidos, tá? Nesse caso aqui na tendência de baixa, beleza? Então vamos ver isso aqui direto no gráfico como é que fica, tá? Vamos lá no gráfico lá pra gente ver na prática como que é isso daqui, ó. Então aqui a gente está na tela do mini dólar, no gráfico de 5 minutos aqui no mini dólar, tá? Vamos ver aqui rapidinho, olha só. Aqui a gente vê que o mercado estava meio que lateralizado aqui, certo? Olha, estava meio lateralizado aqui, tá? Aí o que aconteceu? Eles vieram aqui, ó, e romperam, tá? Opa! Vieram aqui e romperam esse fundo aqui, tá? Ó, onde é que ele estava lateralizado, tá vendo? Rompeu esse fundo, tá? Aí eles voltam no pullback. E olha lá onde é que eles voltam. No pullback, justamente nesse rompimento aqui que era um suporte, né? Então aqui era um suporte, quando rompeu passou a ser resistência, e o mercado vai voltar a testar esse rompimento aqui que era um suporte, para testar a resistência de fato, para ver se ela vai segurar a resistência e continuar descendo. Mas nota que ele vem justamente nesse ponto de rompimento aqui que era um suporte, testar ela. Então ele testa aqui, fica aqui zigue-zagueando ela aqui, ó, 2 vezes, olha, tá vendo? Bate aqui 2 vezes, aí vem e desce e rompe esse outro fundo aqui, ó, tá vendo? Ó, olha lá, tá? Então quando ele rompeu aqui e voltou a testar ela aqui, aqui seria o nosso ponto de entrada. Nós teríamos entrada aqui numa venda, ó, tá vendo? Teríamos entrada aqui numa venda, stop aqui em cima, tá? E ele vem e a gente colocaria o nosso alvo aqui nesse fundo, né? E ele vem então e pega aqui o nosso alvo aqui, tá? Aí ele volta a testar ali de novo, 2 vezes nessa mesma região aqui de rompimento aqui atrás, tá vendo? Aí ele testa ali de novo, segura a resistência. Aí ele faz aqui um padrão de candle, tá vendo? Um golfo de baixa aqui, ó, esse candle dos vendedores 2 vezes maior que o candle dos compradores. Então aqui mais uma vez a gente teria uma oportunidade de venda, né? Venderíamos aqui, stop aqui no topo e o nosso alvo aqui no fundo, tá? Aí o mercado vem então e olha lá, e desce lá mais uma vez, né? Então, aí ele continua, tá? Aí ele continua. Aí ele rompeu, ó, tá vendo? Rompeu aqui, certo? Rompeu, tá? Aí ele encontrou o suporte aqui, ó, e voltou num pullback, olha lá, voltou no pullback, tá? E aqui encerrou o mercado, tá vendo? Só que aonde ele voltou aqui no pullback é justamente, olha aqui, ó, no rompimento desse fundo aqui, onde é que ele havia rompido, tá vendo? Onde é que havia um suporte, tá vendo? Então ele rompeu aqui esse suporte aqui, tá? E voltou a testar essa mesma região de rompimento desse suporte, que agora é uma resistência. Aí ele testa ela aqui, no outro dia já abre com gap de baixa, tá? E olha lá, ele vem e rompe esse outro fundo que ele havia deixado aqui, tá vendo? Como o mercado aqui tinha se encerrado aqui, né, às 18 horas, mas se tivesse no meio do pregão, a gente teria entrado vendido aqui, ao testar aqui
essa resistência que foi rompimento do suporte aqui atrás, teríamos entrada aqui, ó, vendida aqui, stop aqui no topo, né? E alvos aqui para baixo nos fundos anteriores ou nesses fundos aqui mais baixos pegando o scalpzinho, tá? Então, show de bola, né? Vamos ver um outro exemplo aqui? Vamos ver se a gente acha um outro exemplo aqui. Aqui, ó, aqui esse exemplo de alta, tá? Olha aqui, ó, no mesmo gráfico aqui, ó, anteriormente, ó. Aqui ele subiu, tá? Ó, ele subiu, né? Subiu aqui, ó. Aí aqui ele fez um pullbackzinho, tá vendo, ó? Fez um pullbackzinho, tá vendo? Fez um mini pullback. Aí ele volta a subir de novo, olha lá, tá vendo? Aí ele deixa aqui, ó, esse topo aqui, ele vem e rompe esse topo, né? E deixa esse topo aqui mais alto que esse, certo? Ok. Então, ele faz um pivô de alta, veio aqui, desceu e voltou a subir, rompendo esse topo aqui, né? Rompeu esse topo. Ok. E deixou esse fundo aqui, ó, mais alto do que esse também, tá vendo? Então, quando ele volta aqui no pullback, tá? E faz esse padrãozinho de candle que está aqui para alta, olha só, aqui seria o nosso ponto de entrada, ó. Aqui, após esse candlezinho aqui dos compradores, seria o nosso ponto de entrada, nosso stop seria aqui nesse fundo e o nosso alvo aqui para cima, nesses topos aqui para cima, tá vendo, ó? Ele vai lá e pega o alvo, tá? Beleza, aí agora nota que nesse rompimento aqui que está em amarelo, desse topo aqui, ó, quando o mercado rompe e ele vai ali em cima, olha só onde é que ele volta. Ele faz um pullback. E olha só onde é que ele volta. Justamente no rompimento desse topo aqui, ó. Tá vendo? Ó? Nesse topo aqui que era uma resistência, tá? E agora se tornou suporte. Aí ele vem testar agora esse suporte nessa mesma região de rompimento aqui. Aí ele faz aqui um padrão de candle para alta e coloca candles de força dos compradores aqui. Aqui então seria o nosso ponto de entrada. Olha aqui, ó. Nós teríamos entrado comprado aqui. Nosso stop aqui nesse fundo e o nosso alvo, os topos mais próximos ali acima. E ele vem e olha lá, e volta a subir novamente, tá vendo? Então ele sempre volta na região de preço onde é que foi o rompimento. No caso de uma baixa, ele volta ali no rompimento daquele fundo anterior, e no caso de uma alta, ele volta aqui no rompimento deste topo anterior para testar, tá? E quando ele testa esse topo anterior e o fundo anterior, é o momento que nós entramos, quando nos dá um padrão de candle para entrar, beleza? Vamos procurar um outro exemplo aqui? Deixa eu ver aqui no gráfico de 1 minuto, tá? Ah, tá, e qual que é o tempo gráfico para operar esse setup, galera? Qual que é o melhor tempo gráfico? Olha, todos os tempos gráficos funcionam esse setup, tá? Só que eu gosto do gráfico de 1 minuto, porque no gráfico de 1 minuto ele forma mais rápido essas estruturas. Então ele forma mais rápido e mais vezes essas estruturas nos dando mais oportunidade de entrada, tá? Nos 5 minutos também dá, só que ele vai demorar mais para se formar e dando menos oportunidade de entrada. Porém, nos 5 minutos é um tempo gráfico maior e você consegue fazer um treino então mais alongado, tá? Aqui, ó. Mais um exemplo, olha aqui, ó. O mercado subiu aqui, tá vendo? Exemplo de alta, tá? Aí ele desceu, tá vendo? Ó, no pullback. Desceu aqui no pullback, tá? Aí ele deixou essa máxima aqui, tá vendo? Ó? Deixou essa máxima aqui, esse topo aqui. Aí ele volta a subir, encontra um suportezinho aqui, ele volta a subir, ó, tá vendo? Ó? Voltou a subir, rompeu esse topo, tá vendo? Aqui era um topo, ou seja, uma resistência. Aí ele volta aqui depois de romper essa resistência, ó, no pullback, olha lá. E ele volta justamente aonde? Exatamente no rompimento desse topo anterior, que agora é um suporte aqui, tá vendo? Aí ele testa aqui o suporte, faz padrão de candle para alta e volta a subir, tá? Nesse momento, quando ele faz aqui um padrão de candle aqui, ó, um Harami de alta aqui, depois ele faz um candle de força, olha só, poderíamos ter entrado aqui após esse candle, né, numa operação de compra, nosso stop poderia ter ficado aqui nesse fundo, e o nosso alvo sempre lá nesse topo aqui mais próximo ou um pouco mais acima, tá? Então aí o mercado vem e olha lá, sobe e pega o alvo, beleza? Show de bola. Vamos ver aqui nos 5 minutos do mini índice, vamos ver se ele tem alguma oportunidade aqui no mini índice, olha só. Olha aqui no mini índice, olha que legal, olha só. O mini índice está até bem mais claro aqui, ó. Olha só, o mercado veio, ó. Desceu aqui, tá vendo, ó? Ele desceu aqui e rompeu esse suporte que estava segurando aqui, ó, tá vendo, ó? Esse suporte que estava segurando aqui, olha lá, tá vendo? Ele rompeu ele.
aí ele volta no pullback, até ultrapassa um pouquinho lá para cima, tá vendo? Só que aqui ele resiste, né? Aqui era um suporte, né? Aí ele rompe e volta a testar essa região de suporte, tá? Quando ele volta a testar essa região de suporte, olha lá, ele agora é uma resistência, né? Depois foi rompido, aí ele segura a resistência, faz padrão de candle para baixa e volta a descer, tá? Olha lá. E quando ele faz esse padrão de candle aqui para baixo, de reversão para baixa, testando essa resistência que foi esse suporte que anterior rompido, nós poderíamos ter entrado vendido aqui, nosso stop aqui em cima nesse topo, e o nosso alvo aqui nesse fundo pegando um scalpzinho, ou um pouco mais abaixo pegando um trade um pouco mais alongado, tá? Então, show de bola. Aí o que acontece? Ele volta no pullback, olha lá, e volta a testar a mesma região de novo. Aí aqui ele faz outro padrão de candle para baixa, né? Aqui ó, faz o engolfo de baixa, testando a resistência mais uma vez nessa mesma região de rompimento, segura a resistência ali, faz padrão de candle para baixo, tá? E aqui seria então nosso ponto de entrada após ele testar ali e fazer o padrão de candle para baixo. Aí aqui seria a nossa entrada de venda, nosso stop mais uma vez aqui nesse topo, aí o mercado volta a descer novamente lá, tá vendo? E o nosso alvo ficaria aqui, ó, nesse fundo aqui mais próximo, olha lá, tá? Ele vem e pega ali o alvo ali, tá vendo? Então ele sempre, após o rompimento, ele volta para testar essa mesma região de rompimento para fazer um padrão de candle e voltar a cair no caso de uma queda, tá? E no caso de uma alta, ele sempre volta a testar a região de rompimento no topo, né? Onde ele rompeu, para testar agora como suporte e voltar a subir, tá? Vamos ver aqui no outro exemplo aqui, que a gente acha aqui. Olha aqui, ó, mais um exemplo, galera, aqui, ó. Exemplo de alta mais uma vez, olha só. O mercado veio aqui, ó, subiu, fez um mini pullback, deixou esse fundo aqui mais alto que esse fundo e voltou a subir, tá vendo? Aí ele veio e rompeu esse topo aqui, ó. Tá vendo essa máximazinha que ele havia deixado, tá? Aí o que aconteceu? Aí os compradores encontraram uma resistência aqui e voltaram a descer no pullback, tá? E olha lá onde é que eles vieram, justamente nessa região desse topo aqui, dessa resistência que foi rompida, tá? E vieram testar justamente ela ali no rompimento dessa resistência, que agora aqui é um suporte. Aí ele segura aqui o suporte, faz o padrão de candle para alta, engolfo de alta aqui, começa a fazer padrões para alta, tá? E aqui então poderia ser o nosso ponto de entrada ao testar essa região de rompimento aqui dessa resistência, que agora é suporte, fez padrão para alta, tá segurando o suporte, e aqui a gente entraria então comprado, nosso stop aqui nesse fundo, e o nosso alvo aqui nesse topo mais próximo. Aí ele vem então e volta a subir e pega o nosso alvo lá, tá vendo? Então o mercado sempre vai trabalhando desse jeito assim, tá? Numa alta ele sobe, volta no pullback, aí volta a subir de novo, rompendo esse topo aqui, tá? Quando ele rompe esse topo aqui, o mercado vai voltar para um pullback, na maioria das vezes nessa mesma região de rompimento desse topo, que agora aqui é um suporte. Aí a gente vai esperar um padrão de candle aqui para alta, testando esse suporte, né? Vai esperar um padrão de candle aqui para alta, esperando esse suporte. Após ele fazer o padrão de candle, né? Aí a gente entra aqui então comprado, nosso stop aqui nesse fundo e nosso alvo aqui nesse topo. E o mercado volta a subir, tá? E o mercado volta a subir e pega lá o alvo lá e dá continuidade a esse mesmo movimento, tá? Continuando então essa alta aí, no caso de alta, tá? E no caso da baixa, mesma coisa, só que ao contrário, tá? Ele desce, volta no pullback, né? Aí volta a descer, rompendo aqui este fundo, tá? Aí ele volta no pullback para testar este fundo que foi rompido, que era um suporte, agora é resistência. Aí a gente vai esperar aqui um padrão de candle de reversão para baixo, né? E após ele fazer esse padrão de candle de reversão para baixo, a gente entra aqui então vendido, nosso stop no topo e o nosso alvo, esse fundo aqui mais próximo anterior, beleza? Aí o mercado volta a descer e pega ali o nosso alvo, tá? Então esse é um setup básico que a maioria dos traders usam, tá? Que eu uso bastante, estou sempre usando esse setup aqui, e é um setup de pelo menos 90% aí de acerto, tá? E bem lucrativo esse setup, tá, galera? Então esse é um dos principais sinais de entrada para a gente entrar numa operação day trade, né? E scalp também.
seja numa tendência de alta ou numa tendência de baixa, beleza? Então, esse daí foi o primeiro vídeo, né, dessa minissérie que a gente vai fazer aqui, né, de melhores sinais de entrada, né, justamente para quem está começando aí agora aí, tá pesquisando onde seriam os melhores pontos de entrada, como eu pesquisava, né, quando eu comecei. Então, este é o primeiro vídeo, né, dessa série de 3 vídeos que eu vou fazer aqui, mostrando aí quais são os melhores sinais de entrada, beleza, galera? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aí, tá, para ajudar o canal, para ajudar outras pessoas também, porque assim o YouTube leva esse conteúdo para outras pessoas, tá? Compartilhe nas suas redes sociais também, se você gostou, além de deixar o seu like. E também, se não é inscrito, já se inscreve aí, ativa o sininho de notificação para você não perder os nossos vídeos de estudo diário de Day Trade, mini índice, mini dólar aqui no canal, beleza? Então a gente vai em breve aí pro próximo vídeo, pro segundo vídeo dos melhores sinais de entrada aqui de Day Trade aqui no nosso canal, beleza? É isso aí, galera, até o próximo vídeo, até o segundo sinal de entrada. Aquele abraço, fique com Deus, até mais.